Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E, gente, quem não assistiu o vídeo passado, eu recomendo que assista, porque como eu disse, existem muitas pessoas que ao longo da vida até sabem ganhar dinheiro, aprenderam a gerenciar bem a sua vida, pelo menos a ter uma reserva financeira, mas não sabem investir o dinheiro. Então elas acabam aplicando mal esse dinheiro, às vezes em imóveis, às vezes em caderneta de poupança, esse tipo de coisa. E eu vejo que os vídeos de investimento desses canais maiores, eles passam muito rápido por assuntos muito básicos, desconsiderando que uma boa parte da população não tem esses conceitos. Então, o cara fala, a taxa Selic é isso, por isso, isso, o cara não sabe nem o que é a taxa Selic, de onde ela veio, para que ela é, sabe, para que ela serve, como que ela funciona. Então eu resolvi fazer uma série nova, começando do zero, literalmente do zero, explicando o que é oferta e demanda, explicando conceitos básicos de economia, explicando um pouquinho, falei um pouquinho de Adam Smith, do livro Wealth of the Nation, Riqueza das Nações. Então no vídeo anterior a esse, se você chegou nesse vídeo primeiro, veja o vídeo anterior a esse, porque vai ser uma sequência. Eu falei ali sobre lei da oferta e da procura, um pouquinho sobre economia, um pouquinho sobre a obra de Adam Smith, pelo menos o básico do que é a mão invisível do mercado, esse entendimento. Falei um pouquinho também desses conceitos de indexação, para que eles servem, como que eles foram criados. Então eu falei da Selic, principalmente do CDI, e fiz uma comparação entre a inflação e a Selic e a aplicabilidade dos dois e a diferença entre a Selic e o CDI e como que esses índices são calculados, como eles são estipulados, de uma forma com um conceito geral, para você entender isso. Por quê? Como é que você vai falar em renda fixa atrelada à taxa Selic ou ao CDI, se você não sabe o que é taxa Selic ou CDI? Então no vídeo de hoje eu vou começar a falar um pouco de renda fixa, são conceitos básicos. Reitero aqui, meus comentários estão abertos, perguntou, eu respondo, tá? Fiquem à vontade. Então vou falar um pouquinho de renda fixa. A renda fixa, na verdade, muita gente fala assim, poupança, CDB, Tesouro Selic, isso tudo está na cesta da renda fixa. Ações, fundos imobiliários, a renda variável. Só que na verdade a renda fixa ela também é variável, porque ela pode variar, tá? Por vários motivos. Então na verdade seria mais correto falar em renda fixa, uma renda que tem um resultado pré-determinado ou pré-estipulado se você levar ou se você carregar aquele investimento até o final. Então, por exemplo, se você tem um tesouro pré-fixado de 13% ao ano durante 5 anos, se você investir um determinado valor e levou esse dinheiro carregado nesses 5 anos, não importa o que aconteça, você vai receber. Esse é o conceito que gera a palavra renda fixa, mas a renda fixa não é fixa, é variada, tá? Bom, esse é o primeiro ponto. Depois, no finalzinho do vídeo, eu vou trazer um debate sobre se é renda fixa ou perda fixa, depois eu explico. Mas dentro da renda fixa existem vários investimentos, eu vou destacar alguns deles aqui. O primeiro deles é a caderneta de poupança. O segundo deles é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que você empresta dinheiro para o banco a uma taxa que você vai receber de volta. O terceiro deles são os investimentos. Também tem outros investimentos, mas eu vou falar os mais conhecidos, que são os chamados títulos do Tesouro, que tem o LFT, o NTFT, enfim, mas basicamente são títulos do Tesouro com diferentes indexações, que são o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, que ele paga o IPCA mais alguma coisinha, e o Tesouro pré-fixado. Hoje eu vou falar de 3 só, tá? Eu vou falar da caderneta de poupança, do CDB e do Tesouro Selic, ok? Depois acho que aqui o segundo vai demorar um pouco mais por causa de uma coisa que aconteceu no curso dessa última semana. Mas vamos lá. Primeiramente, o que a caderneta de poupança faz? O que a palavra poupança significa? Poupança popular. É um termo mais geral da economia, que é tudo aquilo que o povo capta de recursos. Então a poupança popular é o recurso que está circulando na sociedade. E justamente, até vi um vídeo do Luiz Barsi, que é um dos maiores investidores da Bolsa, falando a origem da poupança, quando o governo criou. Era justamente para tirar de circulação o dinheiro das pessoas. Tirar de circulação a parte do dinheiro popular. E aí eles criaram a caderneta de poupança, que você poupava e recebia só no outro ano.
E aí ele até explicou que com o tempo isso foi se sazonalizando. Sazonalizar quer dizer mudando a periodicidade a partir de que a remuneração hoje é mensal. Basicamente, a caderneta de poupança, vamos supor que você tenha... Ela tem um índice para ser calculada, mas hoje ela está mais ou menos, só para facilitar, em 6% ao ano. Então você recebe, um ano tem 12 meses, você recebe 0,5% ao mês. Então se você botar 100 mil reais lá, você colocou 100 mil reais na poupança, quanto que você vai receber por mês? 500 reais, certo? 1% seria 1.000, você vai receber 500 reais. Só que, como todos esses outros investimentos, tem um efeito bola de neve. Se você receber 500 reais e você reaplicar, no mês seguinte você vai receber 0,5% de 100 mil e 500 reais. E assim por diante. Então aquele efeito bola de neve dos investimentos, ele também existe na poupança. Só que tem alguns problemas. A poupança, ela só rende no aniversário. Então você tem que deixar 30 dias parado lá para investir. Entendeu? E vamos supor que você reaplique no dia 1º do aniversário. Você vai ter que esperar novos 30 dias para depois ter aquele investimento. Então, ela tem essa limitação. Eu fiz um vídeo, tá aí no canal. Vou ver se eu coloco aqui embaixo na descrição ou aqui em cima. Eu vou ver como é que eu faço. Mas que eu estou criticando, um dos poucos vídeos que eu falo uma coisa governamental, acho que é o único. Que a poupança num período, antes até, quando eu era pequeno, a poupança pagava 1% ao mês e ainda dava um dinheirinho a mais. Chegou um ponto que a poupança dava 1% ao mês. E tem uma coisa que se chama teoria da captura, ou captura. O que que é isso? Instituições privadas financiam campanhas políticas para depois terem benesses legislativas. Então, eles basicamente pagam campanhas políticas para ter uma vantagem depois pedirem coisas. Os bancos são uma força gigantesca nesse sentido. Então, assim, o que acontece? Se a poupança pagasse 2% de juros ao mês e ela é gratuita, por imposição do Banco Central, ela é gratuita e ela não é tributada, ninguém ia comprar nenhum outro produto bancário, entendeu? Os bancos iam, ó. Então foi feita uma captura para a poupança ficar menos interessante, para os bancos poderem vender para você investimentos em que eles são remunerados. VGBL, PVGL, esses negócios todos. Então o que aconteceu? A poupança diminuiu. Eles criaram índices para ela ser um produto ruim, porque ela é gratuita, entendeu? Então ela é um produto ruim. O próprio Estado, que tinha lançado esse produto e tinha feito um produto bom, cede aos bancos e faz o seu produto ruim. Para o banco te vender um CDB, que é muito pior, mas o banco ganha dinheiro, entendeu? Às vezes o CDB é melhor para você. Se você pegar o rendimento da poupança no final do mês do CDB, o CDB ele é um pouquinho melhor ou igual, mas o banco ganhou dinheiro. Então o gerente ganhou uma comissão. Você entendeu? Então, vamos falar só sobre caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela se tornou um investimento ruim, porque se você souber só um pouquinho mais, só estudar um pouquinho mais, você consegue coisas melhores. Então a poupança hoje ela não serve para nada como investimento. É a pior coisa que você pode fazer. Mas vamos lá, vamos supor que você seja uma pessoa que não queira estudar nada e que você fazia dívidas e você acabou com as suas dívidas. Entre você ter um dinheiro sobrando, ir para balada beber, comprar várias roupas que você não precisa, celular, qualquer coisa e deixar na poupança, deixa na poupança. Quando você tiver um pouco mais evoluído na sua mentalidade, dedicar, sei lá, 15 minutos por dia para você estudar, assim, em uma semana você vai descobrir que é melhor fazer outra coisa com esse dinheiro, ok? Então, caderneta de poupança é uma captação da economia popular que você deixa numa instituição financeira, tem um aniversário de 30 dias e você recebe hoje 0,5% ao mês. A indexação do valor que você recebe ela é ruim por uma captura dos bancos em relação ao Estado. E nunca vai ser boa, quase impossível, principalmente hoje em dia. Então a poupança, você sabe que ela existe, se você não quer fazer mais nada da vida, deixa o dinheiro lá e depois quando você estiver estudando, você faz outras coisas. Você vai perder, não, você vai ganhar muito menos dinheiro, mas vai deixar de perder gastando com bobagem, tá? Então, por isso que a poupança eu nem considero como um investimento mesmo. Segundo investimento, certificado de depósito bancário, CDB, o que é isso? Os que os bancões adoram te vender. Então, o banco ele pega o seu dinheiro e vai te pagar uma taxa de 12% ao mês. Uau, 1% é o dobro da poupança. Sim, só que vai incidir o imposto de renda sobre isso. Então, com esse imposto de renda já não vai ser o dobro, vai ser um pouco menos. Mas ainda é melhor do que colocar na poupança. Mas qual que é o negócio? Ele vai ter uma dedução aí que eles vão ser remunerados. Então, o banco ganha dinheiro com isso. Aí ele pega a 12 e ele faz um investimento a 15. E ele ganha na diferença, no spread. Então, o banco sempre vai ganhar. Isso pode ficar tranquilo. Você tem que perder o mínimo possível nesse tipo de investimento em relação se você vai fazer um CDB. Agora,
E aconteceu uma coisa essa semana passada que é o mais importante. Quando você entra numa corretora, na XP, na Rico, na Genial, qualquer corretora, tá? Clear, qualquer uma. Easy Invest, estou falando várias porque todas são iguais nesse sentido. Eles têm uma lista lá de investimentos de renda fixa. E aparecem uns poucos códigos, pouquíssimas informações. Você põe no ranking mais pela taxa de juros. Então, nós estamos em 2023, 2025 tem um CDB, você deixa 2 euros lá e você recebe 13% ao ano, são 26% de juros. Você compra ali, né? Pô, você está na sua corretora, aí aparece lá garantido pelo fundo garantidor, que é um fundo do Banco Central que garante se um banco quebrar. Beleza, você faz isso. Passou 6 meses, o banco quebra. Você pôs todo o teu dinheiro lá, você não sabe investir direito, você pôs tudo. O cara se mata, o cara pira. Você tem noção? E o que aconteceu na semana passada? 2 desses brancos quebraram. Que estavam em todas as grandes corretoras lá com um bom negócio. Esse é o problema. Então, se você vai fazer um CDB, tem a taxa de juros de 15% e tem outra que a taxa de juros é 12%. Faça um CDB no Itaú, no Santander, no Bradesco, que esses bancos, se eles forem ruir algum dia, o Estado vai ter que intervir. Porque o dano é tão grande que o Estado vai ter que fazer que nem ele fez nos Estados Unidos, naquela crise do título subprime. Agora, bancos que você, totalmente desconhecido, é uma sopa de letrinha, banco LTLR, você joga no Google, você não consegue nem achar o CNPJ do banco, não compre CDB do que você não conhece, do que não tem um lastro muito grande. Tá? Agora eu vou falar uma coisa um pouco mais difícil, mas só para você entender. Tem uma coisa que chama Índice de Basileia. O que isso significa? Banco Lucas S.A. ele está no Índice de Basileia. Quer dizer que ele tem no mínimo na conta dele 11% do que ele pega emprestado. Então, ele tem 11 milhões, então ele pode emprestar 100 milhões. Você entendeu? 11%. Ou seja, ele tem 89% alavancado. Esse é um cara que está bom na Basileia. Você tem uma ideia. Quanto mais, melhor. Então, vamos supor, eu acho que o Banco do Brasil, dos bancões, é o que tem a Basileia maior, acho que é 26%, ou seja, ele tem 26 bilhões e ele pega emprestado ou circula 100 bilhões. Você entendeu? Um desses bancos que quebrou, o índice Basileia dele era 0,6, quer dizer, ele não estava no Basileia, porque o mínimo do Basileia é 11, entendeu? Mas era 0,6, quer dizer, ele alavancava, ou seja, ele trabalhava com dinheiro que ele não podia cobrir de 99,4%. É óbvio que esse banco ia quebrar. Como que um banco desse está numa corretora grande, gente? Entendeu? Aí eles colocam lá, não, mas é garantido pelo FGC. Sim, o fundo garantidor, que é um fundo do Banco Central, que todos os bancos contribuem para se o banco quebrar te pagar, ele funciona? Sim. Ele sempre funcionou até hoje. Só que ele tem uma série de critérios. O primeiro deles, ele só funciona até 200 mil reais, tipo, por investimento. E se você tiver 5 investimentos de 200 milhões, até 1 milhão no máximo. Aí você vai falar, pô, mas se eu estou aprendendo agora, eu não tenho 200 mil, estou querendo investir 20 mil. Beleza. Só que esse é um ponto. O segundo ponto, já tiveram casos de bancos que quebraram, que o edital do fundo garantidor só foi publicado 6 meses depois ou no ano seguinte. Até lá você pirou. Aí você vai sim se cadastrar e vai receber o dinheiro, tá? Só que assim, esse dinheiro, dependendo da distância, ele vem sem juros. Então você investiu 100 mil, era tudo que você tinha. No CDB desse banco que quebrou aí. Nós estamos em 2023. Em 2024 você entra lá no sistema e recebe. Você vai receber os 100 mil. Você ficou todo esse tempo sem investir. Entendeu? Então, na verdade, o preço do seu valor é 70 mil. Aí vamos falar uma outra questão. Eu vi um cara, não vou falar o nome, mas um cara do YouTube falando, por quê? Porque na plataforma ele é dono de uma plataforma que vende valores imobiliários, entendeu? Ele tem uma corretora dele. Ele quis defender ainda, tipo, ele vendia uma coisa que era ruim, que era uma merda, desculpa o termo, e ele ainda quis defender e falar, ai, eu perdi 100 mil nesse fundo, quer dizer, vou me recuperar sem os juros, mas eu ganhei muito mais, porque ele pagava 16% ao mês. Se eu tivesse investido num outro fundo, não precisava... Gente, isso é uma vergonha o cara falar um negócio desse pra vocês, tá? É uma vergonha. Por isso que eu quero passar conceitos básicos para vocês. Então, assim, um banco que quebra e foi vendido, ele foi vendido com pouca informação. Se aparecesse lá 15% ao mês, que é muito absurdo. Você vê uma coisa que está muito... Gente, aquele cara lá, o Joesley Batista, um cara lamentável, mas ele falou, não existe almoço grátis. Se o negócio está muito fora dos outros, é esquisito. Você já tinha que ser adulto e fazer isso.
Só que pessoas simples estão começando a investir. Então se ele coloca lá 14% ao ano, e embaixo ele coloca risco grave, índice Basileia 0,6. Clique aqui para saber o que é índice Basileia. Quantas pessoas vão comprar esse título? Ninguém. Entendeu? Esse é o ponto. Então você tem que tomar muito cuidado. Se você for investir em CDB e você for novo no mercado, você vai comprar um CDB que você vai ganhar menos dinheiro, mas que você não vai ter que pirar tentando conseguir o fundo garantidor. Agora, se você já comprou esses fundos aí, os dois bancos que quebrou aí, Porto alguma coisa, são dois bancos. É que eu não quero ficar falando nomes, mas enfim. Não é da Porto Seguro, não, é de Porto Alegre o fundo. Mas se você comprou, é muito simples de você saber o caminho. Você vai na sua loja do iOS ou do Google Store, você vai baixar lá Fundo Garantidor, FGC, tem um aplicativo hoje, você baixa no seu celular. Assim que você instalar, vai aparecer falando, olha, se você é acionista do banco que quebrou, você faz um cadastro. Quando você vai receber? Eu não sei. E sem juros. Mas você vai receber. O banco garantidor, o fundo garantidor ele, de crédito do FGC, ele funciona. Mas ele funciona sem juros e com limitações. Então, assim, quando você for comprar um CDB, por isso que eu falei que ia ficar mais longa a parte do CDB. Se você for um super pesquisador, viu uma taxa alta e vai lá, consegue saber quem são os controladores desse banco, qual é a basileia desse banco, etc. Beleza. Se você está começando agora, cuidado. Talvez seja melhor até você investir no Tesouro Selic. O que é um Tesouro Selic? Um Tesouro Nacional são as riquezas do governo. Ele, para captar dinheiro, ele te dá um título. E esse título é corrigido pela Selic. A Selic você já sabe o que é. Você não sabe o que é Selic? Então vai no vídeo anterior a esse que eu falei só sobre isso. Beleza. Vamos supor que a Selic esteja em 13% ao ano. Então você sabe que se você puser 100 mil reais, no final do ano você vai ter 113 mil reais. Basicamente é isso. 13%. Você entendeu? E a Selic ela vai sempre crescendo. Ela pode crescer menos ou mais. Aí eu vou explicar uma coisa que também vale para outros títulos. Existe uma coisa chamada marcação ao mercado. O que isso significa? Que o valor do seu título, existe um mercado secundário. Quem você comprou um título é mais complicado, mas você poderia revender ele no mercado. Esse mercado secundário faz uma marcação a mercado. Então o valor do seu título ele oscila. Por isso que eu falo que a renda fixa também é variável, por causa dessa marcação ao mercado, que aquele título tem um preço de mercado a cada mês. Se você compra um Tesouro Selic, ele sempre vai aumentar. Mas você pode retirar ele com lucro, digamos, ou com prejuízo se você não for até o final do rendimento. Com prejuízo não, com um ganho menor do que o que você estaria contratado até o final. Você sempre vai ter positivo na Selic, por isso que o risco é menor. Mas vocês entenderam? Se está em 2023, você comprou em 2025, compre com a intenção de carregar até o final. Entendeu? Outra coisa importante desse título é que ele tem liquidez diária. Aconteceu uma emergência. Não é o melhor, mas é um título razoável para você fazer uma reserva de emergência. É aquela primeira reserva antes de começar a investir. Por quê? No dia seguinte você consegue o retorno. Tem uns que são melhores. Até CDBs na verdade, tem uma liquidez melhor, que às vezes demoram 2 dias para pingar. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Você consegue resgatar ele. Mas o ideal é você que está querendo começar a investir com a mente de investidor, é você colocar o dinheiro lá, se tem uma data final, para você carregar até o final aquilo, entendeu? Basicamente é isso. Então falamos aqui um pouquinho sobre o que é renda fixa, que não é fixa, sobre caderneta de poupança, que é um problema, pelo menos no Brasil, sobre o CDB, que pode ser um bom investimento se você pesquisar bem, mas se você tiver uma limitação de tempo para pesquisa, é melhor você fazer num bancão, um CDB, faz a conta. Se o teu gerente viesse e falar assim, não, eu quero uma simulação, quanto que dá na poupança, quanto que dá para mim no CDB, descontado o imposto de renda. Já que ele vai ganhar dinheiro, cobra dele para ele te explicar isso. O ideal é você saber calcular, entendeu? E o Tesouro Selic, que é um investimento que você não vai perder pelo menos da Selic, que é a taxa básica de juros. Feito isso, fala a parte polêmica do vídeo. Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física, chama a renda física, você pode ver qualquer vídeo dele, de renda fixa, de perda fixa. Por que ele fala isso? Porque ele fala que a inflação real e a Selic deveria refletir a taxa de juros para compensar a inflação naquilo que a gente já falou, ela é muito maior do que a inflação calculada e por isso a Selic também não a compensaria. Vocês entenderam? Então aqui é um conceito um pouquinho mais difícil. Mas basicamente o que ele fala, o Luiz Barsi?
ele fala que a renda fixa você acaba deixando de ganhar mais do que se você investisse em ações, que é a renda variável. A tese dele é esse. Tem um contraponto, que eu aprendi recentemente a tese dele, é um cara que chama, põe no Google, Luiz Barsi com S, e veja ele falando de renda fixa. Depois veja Professor Su, Professor SU. É um cara que fala de coisas muito avançadas, tá? Ele fala de derivativos, de opções, coisas mais avançadas, mas ele fala bastante do CDI, que você já sabe o que é. Você não sabe o que é CDI? Vai no nosso vídeo anterior que vai estar explicado o que é CDI. Então, ele fala que o CDI a longo prazo, mostra estatísticas e gráficos, arrebenta as ações, ganha das ações. Você investir no CDI, então um investimento atrelado ao CDI, você ganharia das ações a longo prazo. O Luiz Barsi, que é o maior investidor bilionário, fala justamente o contrário. Quem está certo e quem está errado? Sabe qual é a minha resposta para isso? Nenhum dos dois. Os dois fizeram a vida ganha nas estratégias deles. Esse é um ponto importante nos investimentos que eu quero deixar. O mercado financeiro não é um jogo de soma zero. Você não precisa ganhar para outro perder. Você entendeu? O importante é você ter uma estratégia, entender bem a sua estratégia e seguir. As duas estratégias podem ser vencedoras, mesmo uma falando mal da outra. O importante é você aprender a entender o começo, os conceitos, quem você é, qual é o nível de risco que você pode suportar, para depois você escolher a sua estratégia, tá? E aí eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui. É bobo porque não é 100% real isso aqui. Você tem que fazer uma média ponderada, mas eu vou dar um exemplo. Eu comprei a ação no Itaú a R$7. Na Itaúsa, desculpa. Na Itaúsa. ITSA4. A R$7, certo? E um amigo meu, Rodrigo, ele nunca investiu. Hoje, as ações de Itaúsa estão R$9, por exemplo. Então eu comprei muito lá atrás e eu estou vendendo. Eu estou vendendo com lucro, certo? Muito lucro. Então, pô, se eu tinha muitas ações, eu comprei há muito tempo atrás, ela está a 9, eu estou vendendo com lucro. Beleza? Esse meu amigo, ele nunca investiu, certo? E ele vai começar a investir agora. E ele sempre quis comprar Itaú. Itaúsa, no caso, né? Que é a controladora do Itaú, a holding, Itaúsa 4. Ele sempre quis comprar Itaúsa. E ele deixou um dinheiro guardado para isso, só que ele não usou. Ele colocou no Tesouro Selic esse dinheiro. Quando Itaúsa estava R$20. E ele vai comprar agora 9. Na cabeça dele, ele está ganhando pra caramba. Ele não está calculando os juros compostos, se ele tivesse comprado lá atrás, os rendimentos. Ele está comprando, ele guardou o dinheiro para 20 e está comprando a 9. Dependendo da estratégia, no mindset dele, levando daqui para frente, se ele investir com recorrência, etc, ele vai bem, entendeu? E o meu, que comprei lá atrás, fiz aportes, vários aportes, decidi vender para comprar um outro investimento que está pagando dividendos melhor e que eu acho que está mais barato, também vai dar certo. Não tem certo e errado. Tem você ter uma estrutura e você, acho que o principal, gente, você saber o que você está fazendo. Se você não sabe do que você está fazendo, não faça. Porque é arriscado. Aprenda primeiro. Faça um investimento mais simples. Vocês entenderam? Bom, eu acho que é isso. De novo, dúvidas nos comentários, estão abertos aí. Eu tentei passar meus últimos vídeos pro meu Instagram, viu, o Mark Zuckerberg? E quando tá subindo o vídeo, falta um peidinho assim, tá na última barrinha. Trava o Instagram, não tá deixando subir. Eu não sei o que é isso. Não sei, não vou nem falar que é alguma coisa que pode não ser isso, mas esquisito, né? Tipo, tô tentando ensinar as pessoas. Então eu vou colocar no meu Instagram lá, olha, tem vídeo novo no YouTube, vou explicar o que está acontecendo e vamos ver se as pessoas chegam aqui, principalmente quem quer investir e não sabe o básico, entendeu? Bom, acho que é isso. Grande abraço a todos, um excelente domingo e tchau.